Pessoal, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre um vídeo que saiu do canal Desejando o Reino, inclusive um canal excelente, eu sigo aí, assisto quase todos os vídeos dele, é muito bom, tá? Onde ele fala de uma avaliação honesta sobre a doutrina do aniquilacionismo, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários aí em relação ao vídeo. Eu achei bem respeitoso o vídeo que ele fez, assim, bem explicativo, bem legal o PowerPoint ali que ele colocou, os termos bíblicos e tudo mais, e eu vou falar de alguns pontos, né, que eu senti falta ali. É claro que é um vídeo curto também, né, ele não tem o objetivo de explicar, né, esse é um tema mais complexo, mas algumas coisas que, alguns contrapontos aí que eu acho que seria interessante, tá? Então, primeiramente, ele começa o vídeo aqui, vocês podem assistir, tá? Depois vocês podem assistir completo. Ele vai falar dos 3 tipos de perspectiva sobre o destino dos ímpios. Uma é do tormento consciente eterno, tá? Então, os ímpios, eles permanecem eternamente separados de Deus ali e tudo mais, numa experiência contínua de sofrimento e de tormento, né? E essa é uma visão bastante tradicional. E ele vai falar uma coisa interessante, tá? Uma das principais críticas a esse tipo de visão é principalmente por conta de que o ser humano, isso é um argumento do John Stott, ele vai citar aqui, o ser humano não tem imortalidade inerente. Então, como é que ele vai permanecer eternamente sendo atormentado se ele não tem imortalidade inerente? Né? Então, a imortalidade é um dom dado aos justos, aos salvos, né? E não aos ímpios. Então, se os ímpios não recebem imortalidade, como é que daí o que ele vai argumentar é o seguinte, que independente disso, Deus pode, com o seu poder, manter esses ímpios vivos, mesmo que eles não tenham imortalidade inerente. Eu achei um argumento interessante, tá? Aqui. Então, digamos assim, o fato do ser humano, mesmo que a gente possa provar biblicamente que o ser humano não tenha uma alma imortal, isso não resultaria em que Deus não pudesse fazer um tormento eterno, né? Fica meio complicado, assim, porque o juízo, né, digamos que Deus dê essa imortalidade no corpo para os ímpios e fique eternamente, fica meio complicado de você harmonizar com o Apocalipse 21 e 22, da nova terra, né? Porque o que acontece? A nova terra, ela passa a existir depois da destruição do mal. Então, em Apocalipse você vê o juízo dos ímpios, e aí você tem a nova terra, né? Então, quer dizer, o inferno, vamos dizer assim, esse destino dos ímpios é na terra, não é um lugar espiritual que eles vão ficar lá, né, eternamente. A Bíblia fala de um local que é a terra, né? Ou seja, o lago de fogo é na terra, onde os ímpios pagam ali, né? Vamos dizer, vão ser julgados ali, tem o lago de fogo e tudo mais. Então, fica meio estranho, né? Uma nova terra onde tem metade uma parte da nova terra é um inferno, o lago de fogo, onde eles estão sendo atormentados, e aí você tem uma outra parte onde está tudo bem, o pessoal tomando água de coco, sem sofrer e tal. Eu acho uma visão meio esquisita, né? Considerando que o lago de fogo é no planeta Terra, né? Então, faz muito mais sentido você entender que após a destruição dos ímpios, então é feita uma nova terra. E aí as lágrimas se secam, né? Então, quando você vê em Apocalipse também, você vê que até o juízo dos ímpios e a criação da nova terra, você tem lágrimas, né? Ou seja, as pessoas estão no juízo. A Bíblia fala que o período que antecede a destruição dos ímpios ali, o que antecede é um juízo do qual nós faremos parte, né? Então imagina você nesse juízo, nesse tribunal divino, e aí uma pessoa que você ama, tua esposa, teu esposo, teu filho, teu pai não está ali, né? Então, ou seja, há lágrimas ali, né? E você sabe que ele vai ser condenado, né? Só que daí Apocalipse 21 diz que essas lágrimas secam. Tá meio esquisito as lágrimas secarem se você sabe que teu pai está sendo atormentado enquanto você está tomando água de coco com Jesus e com os anjos, teu pai está sendo queimado, né? Então, não, mas daí Deus vai apagar a memória.
né, nenhum texto diz isso, né? Então, é meio complicado. Eu acho muito complicado essa questão do tormento eterno. E aí, um dos argumentos favoráveis a isso, que é um argumento que, ao meu ver, é filosófico, não é bíblico, é que Deus, sendo um ser eterno, ao receber uma ofensa, é necessário uma punição eterna. Isso é filosófico, isso não é bíblico. Você não tem nenhum texto bíblico que diga que porque Deus é eterno, então a punição deve ser eterna. Até porque Jesus mesmo fala, né, que no julgamento dos ímpios, cada um vai ser julgado com a intensidade de acordo com a sua maldade, vamos dizer assim, né? Então, aquele que foi muito mal, ou seja, vai receber mais chicotadas. Aquele que foi menos mal, menos chicotadas. Então, aí você já tem uma ideia de proporcionalidade, não de eternidade de um castigo, né? Então, tem algumas coisas assim que ficam meio esquisitas, né, nessa questão. E até, para mim, a questão principal é que a nova terra é um lugar sem lágrimas, né? Então, não faz sentido ser um lugar sem lágrimas quando ainda há pecado, né? É o fim do pecado, não a continuidade eterna do pecado, né? Mas, enfim, tá? Esses aqui são alguns parênteses aí. E aí, o que ele vai falar? Ele vai usar o principal texto contra, vamos dizer assim, o aniquilacionismo. Tá? Ele vai falar um pouco de algumas ideias aqui do aniquilacionismo, os termos e tal, se é destruição, se é literal, se não é, né? E aí a gente tem... Opa! Deixa eu passar essa propaganda. Ai. Acontece. E aí, o que ele diz aqui? Ele vai usar principalmente... O principal argumento contra o aniquilacionismo é um texto apocalíptico. Aí, esse ponto eu achei bem complicado. Bem complicado. Porque, assim, você usar um texto apocalíptico para você defender uma doutrina tão séria dessa, né? Ou seja, texto apocalíptico é mais de 90% simbólico, né? Ou seja, ele tem a sua literalidade, claro, né? Ele está falando de coisas reais, mas com símbolos, né? Inclusive com exageros de linguagem e tal. Então, assim, eu achei bem complicado, tá? Bem complicado, porque todos os textos que falam, fogo eterno, o que é eterno é o fogo, não é a pessoa que é jogada no fogo, o fogo eterno, o fogo que não se apaga. Ou seja, a ideia de algo que ninguém pode controlar, né? Ou seja, é dado por Deus e que resulta em fumaça, né? Fumaça é destruição, né? Então, você tem ali essa visão, e nos textos bíblicos, o fogo que não se apaga e o fogo eterno, inclusive em Judas, você vê em Judas 7, verso 7, se não me engano, ele fala que Sodoma e Gomorra foi destruída ali com fogo, né, eterno, como exemplo do juízo final. Ou seja, o fogo eterno, mas não tem fogo lá queimando ainda. Então, é uma expressão. O fogo que não se apaga e tudo mais, né? Então, eu achei estranho ele não ter mencionado isso nos textos, porque você não tem nenhum texto bíblico que fala de uma punição de duração eterna. O único texto é Apocalipse 20, verso 10, né? E Apocalipse 14, também na terceira mensagem angélica, tá? E aí, quando a gente vai olhar para o texto bíblico, você não encontra base bíblica para esse tormento eterno, apenas base filosófica, né? Você não tem nada bíblico. E aí, quando você usa Apocalipse 20, eu achei estranho ele não mencionar de onde que vem Apocalipse 20, verso 10, ou Apocalipse 14, né? Também ali quando fala do tormento. Então, aqui, olha só, eu vou fazer uma comparação para vocês. Então, Apocalipse 14, tá? Também tem Apocalipse 20 que ele citou, mas basicamente é esse texto aqui, né? Que fala, olha só. Aqui do juízo de Deus. Também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, né? A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Observe, não é a pessoa que é atormentada para todo sempre, mas a fumaça. A fumaça é o resultado da destruição, né? E diz assim, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta,
né? Ou seja, é um tormento ali que não tem descanso, né? Ou seja, até a sua destruição final, eles são atormentados ali. Tá? E daí você tem essa expressão, para todo sempre, né? E aqui ele também cita Apocalipse 20:10, que eu acho que é o texto mais, assim, mais forte, que fala assim, serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre, tá? E aí o que acontece? Quando você pega esses textos aqui, tá? Você precisa comparar com as versões da onde surgiram, ou seja, não são textos que estão ali simplesmente surgiram em Apocalipse, né? São textos retirados do Antigo Testamento. Então, esse texto de Apocalipse 14 e de Apocalipse 20, você tem a referência principal é Isaías 34. Tá? Então, aqui ele fala sobre a destruição de Edom. Tá? E aí ele fala assim, ó, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição da contenda de Sião. Ele está falando aqui de Edom, tá? Ó, da terra de Edom, da destruição de Edom. E aí ele fala assim, ó, nem de dia nem de noite se apagará. Ó, os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e sua terra em pés ardente. Nem de dia nem de noite se apagará. Para sempre. Ó, observe essas expressões. A fumaça subirá para sempre, nem de dia nem de noite. Então, essas expressões de Apocalipse 14, de Apocalipse 20, são retiradas da destruição de Edom. Não, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Né? Então, assim, eternamente, Edom está eternamente queimando, as pessoas estão lá sendo atormentadas, a fumaça está subindo literalmente? Não, né? Então a gente entende que isso é uma hipérbole. É uma hipérbole, e essa hipérbole é utilizada em Apocalipse. Né? Então, assim, você pegar uma hipérbole de um texto de Isaías, que é referência de Apocalipse, para você bater o martelo, eu acho muito complicado. Entendeu? Principalmente quando isso bate de frente com um monte de outros textos, né, que apontam justamente o contrário. Né? Justamente essa questão da destruição dos ímpios ali. Tem Malaquias, né, quando fala que os ímpios serão destruídos, eles serão pó. A gente vai pisar os ímpios ali, eles vão ser pó. Tá, mas isso não é literal? Então o Apocalipse, que é extremamente simbólico, é literal, mas o de Malaquias não é literal. Você percebe o problema? Aí tem que se inverter. Daí quer dizer, para Malaquias ser literal, putz, Apocalipse já não pode ser literal. Porque Apocalipse fala de um tormento da besta eternamente e tal, e já Malaquias fala do seu pó, da sua destruição. Né? E vários outros textos que falam, né, da destruição, da morte eterna. Morte eterna, ou seja, a morte é o oposto à vida, né? Então, ou seja, é uma morte que não tem volta, uma morte de consequências eternas. Né? Então, assim, esse foi o único ponto ali que eu acho que ele precisava considerar, que primeiramente a relação de Isaías, né? E de como que você vai tratar um texto hiperbólico, né, como doutrina final literalizando uma hipérbole. Então é bem complicado. É a mesma coisa, pessoal, que aí literaliza alguns textos bíblicos aí, como, por exemplo, aquele texto da parábola do rico do Lázaro, né? E daí pegam textos que são hiperbólicos, são textos, às vezes são parábolas e tudo mais, e literalizam esses textos. E os textos que não são hiperbólicos, que são bem claros, aí não, daí não é bem assim e tal, porque para ajustar na doutrina do tormento eterno, daí aqueles textos que são mais literais, que não estão em textos que são apocalípticos ou hiperbólicos, né? Aí precisa se relativizar ali para poder encaixar na doutrina do tormento eterno, né? Então eu acho que é uma base muito fraca, assim, sabe? Geralmente os textos que são utilizados, os argumentos são bastante filosóficos, né? E são textos que estão descontextualizados, né? Por exemplo, eu pego muita gente falando, porque o tormento é eterno porque Jesus falou, o fogo eterno. Tá, mas o que é eterno é o fogo. O fogo eterno vai destruir os ímpios, né? O fogo que não se apaga. Ou seja, né, ninguém vai lá poder apagar. Não é um juízo que um bombeiro vai lá poder... Não. Deus determinou e vai ser feito, né? E isso a gente vê em toda a Bíblia.
né, nos juízos que Deus dá, usando essas expressões do fogo eterno, do fogo que não se apaga, e aí cai fogo, destrói, depois destrói e o fogo acaba. Então não é literalmente que o fogo nunca vai se apagar, né? É uma expressão, fogo que não se apaga, ou poderia dizer, né, fogo que nenhum ser humano vai lá e não é um juízo que alguém vai poder interromper, que alguém vai poder apagar. O fogo não vai se apagar, né? Então assim, né, não dá para usar esses textos para bater o martelo. Aí, esses textos de Apocalipse que ele citou, né, fica muito complicado por serem textos hiperbólicos também, né? Então, assim, não sobra muita base ali. A única base, porque Deus é eterno, né? Então, tem que ser de punição eterna. Mas isso não é bíblico, né? Isso daí é filosófico, entendeu? Então, né? Agora, o aniquilacionismo, aí sim, a gente tem muitas bases bíblicas, né? Ele citou algumas da questão do John Stott, da questão da imortalidade que não é dada para os ímpios. Nunca em nenhum texto bíblico diz que a imortalidade vai ser dada para os ímpios, né? E para que eles sejam queimados no inferno, eles precisariam receber a imortalidade, porque eles teriam que queimar para sempre. Isso contradiz com... talvez aqui eu esteja sendo filosófico, tá? Mas já que a gente vai usar argumentos filosóficos, isso entraria em contradição com um Deus de amor que não deseja o sofrimento das suas criaturas, né? Então colocaria a soberania de Deus, é isso os calvinistas fazem muito bem, colocar a soberania acima do amor de Deus, entendeu? Então é um argumento filosófico que eu estou dando aqui, né? Mas também, né, eu acho que é válido, já que eles usam argumentos filosóficos. Enfim, né? Aí você tem todos os textos ali que apontam para uma destruição, para os ímpios como pó, coisa que a gente já mencionou, né? Acho que ele mencionou a questão das palavras ali e tudo mais. Mas principalmente também essa questão da nova terra, né? Como é que vai haver uma nova terra sem lágrimas, sendo que né, uma pessoa que você ama está sendo torturada, né? Quer dizer, hoje você teria mais paz, você teria menos lágrimas que na nova terra. Então é uma contradição enorme, né? Ou seja, Deus, eu acho que falta isso. Eu acho que a teologia adventista ela tem assim uma superioridade em relação à visão do grande conflito, né? Por que superioridade? Porque na visão adventista todo o julgamento de Deus, tudo que existe, a permissão do pecado no mundo, né? Vamos dizer, e toda essa história do pecado, ela serve para que o pecado acabe, para que o pecado não volte mais, né? Ou seja, para que haja um mundo sem pecado, né? Então, nessa visão mais calvinista ou outros que creem nesse tormento eterno, você tem uma permanência do pecado, né? Ou seja, você tem ímpios ali queimando, né? Eu acho que dificilmente eles não estariam blasfemando contra Deus, ou seja, o pecado continuaria, né? Haveria uma falta de prazer de Deus, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus teria mais prazer hoje do que na nova terra, porque criaturas que amam, as pessoas que estariam na nova terra teriam menos felicidade, né? O pecado continuaria. Então assim, para mim é bizarro acreditar nisso, né? E mais bizarro é acreditar num Deus, né, que podendo salvar todo mundo, né, como no caso do calvinismo, escolhe não salvar e predestina duplamente. Aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ficar eternamente no inferno. Então, para mim, esse é um Deus que dificilmente eu conseguiria louvar ele, amar ele, né? Um Deus que escolhe mandar meu pai para o inferno, podendo tirar ele do inferno, ele escolhe mandar e ele vai ficar eternamente enquanto eu vou ficar tomando água de coco com Jesus no céu. Não faz sentido nenhum, né? Para mim não assim, é absurdo, né? Alguém imaginar que um Deus amoroso é capaz de fazer algo desse tipo, né? Então, eu sou muito mais o John Stott, eu acho que faz muito mais sentido. O N.T. Wright, achei legal a terceira via ali que ele comentou e tudo mais, né? E de entender que as consequências, ou seja, eternamente os ímpios vão ser lembrados. Nesse sentido, é um horror eterno, né? É um castigo eterno, com consequências eternas e também com a lembrança eterna, ou seja,
não tem como voltar mais atrás, né? Ou seja, a decisão dos ímpios acabou, né? Ou seja, a imagem deles para sempre vai ficar manchada, né? Mas não que eternamente estarão, né, sendo atormentados ali. Então, essa visão adventista do grande conflito, do fim do pecado, ou seja, o juízo de Deus necessário, né, para que todas as criaturas compreendam a justiça de Deus, ou seja, Deus não precisa revelar as atitudes dele, mas por meio do juízo, nós compreendemos por que uma pessoa foi salva e por que uma pessoa não foi salva, né? Então é isso que a gente vê, por exemplo, em Daniel 7 lá, os livros sendo abertos e os anjos ao redor dos livros, ou seja, os livros não são para Deus no tribunal, os livros são para os anjos, para que os anjos compreendam, né? Lembrando essa teodiceia que existe, né? E essa acusação de Satanás contra Deus e contra os santos. Então ele perde os seus argumentos diante da cruz. A gente vê isso em Apocalipse 12, por causa do sangue do Cordeiro. Ele não pode mais nos acusar, né? Mas vão ter pessoas que vão estar salvas, vão ter pessoas que vão estar perdidas. E por que uma pessoa foi salva, por que outra pessoa não foi salva, né? Como que é possível o ser humano viver? Como que tudo isso que a gente está conversando, a gente precisa compreender que é basicamente para responder uma pergunta. Como que Deus cria um mundo de pessoas livres que escolhem jamais cometer pecado? Porque o grande problema do mal é justamente esse. Deus cria um mundo. Por que existe o mal? Porque Deus cria um mundo perfeito, papapá, e ele dá a liberdade das pessoas escolherem estar com ele ou não. Né? O ser humano se rebela, sofre as consequências. Então, como que Deus resolve isso? Né? Então, o final da história é justamente para que isso seja resolvido. Ou seja, para que o pecado, para que haja um mundo de criaturas livres, mas que, por livre e espontânea vontade, nunca mais irão pecar. Porque elas sabem as consequências. Como uma criança, né? Que você fala, não bota o dedo na tomada. Ela vai, bota, leva um choque e depois não bota mais. Então, eu vejo dessa forma toda a história bíblica. Ou seja, Deus quer um mundo novamente de criaturas livres, né? E que pela liberdade elas escolham não pecar mais, né? Então, enfim. Então, basicamente essa é a minha opinião. Eu sei que poderia ter sido mais acadêmico, mas, né, eu não fiz um PowerPoint aqui com apresentações. Hoje foi um vídeo mais assim, abri ali, né, assisti um pouco ali o vídeo e dei a minha opinião, né? Pode ser que, de repente, se vocês queiram, podem me deixar nos comentários. Eu faço um vídeo mais acadêmico, como eu tenho tentado fazer com citações e tudo mais. A gente pode pegar texto por texto, a gente pode fazer análise dos textos ali, como ele fez, de uma forma bem legal, né? E, enfim, pegar assim, fazer um PowerPoint, a gente pode fazer, tá? Mas eu gostaria, né, eu pensei assim, vou fazer esse vídeo aqui porque esse é um tema importante, né? E tem muita gente que acredita no tormento eterno por argumentos que são filosóficos, não são bíblicos, né? Ou por usar hipérboles para justificar uma doutrina, né? Então eu acho isso bem problemático, beleza? É isso, pessoal. Eu recomendo aí também o canal, tá? Do nosso amigo, tá? O canal se chama Desejando o Reino, é muito bom, tá? Ele fala bastante sobre Paulo, sobre o Novo Testamento e tudo mais. E eu recomendo bastante. Ele não é adventista, ele é calvinista, então a gente tem algumas discordâncias naturalmente. Mas é um canal muito bom, com compromisso aí com o evangelho. Beleza? Apesar das nossas discordâncias. É isso aí, pessoal. Um abraço.